Hoje à noite, quero falar sobre um homem cego na Bíblia que entrou em contato com Jesus. Isso está no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, começando no versículo 46. E eles chegaram a Jericó. E ao sair de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada mendigando. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ordenou que o chamassem. E eles chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de lado suas vestes, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus lhe respondeu e disse: Que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Senhor, que eu possa ver. Mas há muitas pessoas hoje que são exatamente assim. Li outro dia que há 42 milhões de pessoas no mundo que são cegas. As autoridades de saúde estimam que, por várias causas, 500 mil de crianças se tornam irreversivelmente cegas ao redor do mundo a cada ano. E isso é uma grande tragédia. E muitas pessoas em países e agências de saúde estão trabalhando para reverter isso. Uma tragédia de igual ou maior proporção, no entanto, é a cegueira espiritual que as pessoas têm. Porque a Bíblia diz que você tem 2 tipos de olhos. Você tem olhos físicos com os quais pode ver, e tem olhos espirituais, e você pode ver fisicamente, mas pode não ser capaz de ver espiritualmente. E a cegueira espiritual afeta todos nesta audiência. Há milhares de pessoas aqui esta noite que podem me ver aqui, mas são cegas espiritualmente, e é uma cegueira que as impede de realmente conhecerem a Deus. Agora, Bartimeu era um homem cego, e ele saiu do pequeno lugar onde tinha passado a noite, e ele nunca teve esperança de que algum dia pudesse ver. E ele ia para fora do portão de Jericó, e ele pedia esmolas às pessoas que passavam, pessoas a caminho do mercado ou pessoas indo para seus negócios naquele dia. E ele dizia: ajudem o cego, ajudem o cego, ajudem o cego, ajudem o cego. Ele tinha sua bengala. Ele tinha um velho casaco surrado. Ele tinha mendigado um pedaço de pão de uma mulher enquanto seguia seu caminho. E conseguiu um pouco de leite. E lá ele se sentava com outros cegos e outros mendigos, e eles mendigavam, esperando que as pessoas lhes dessem um pouco de dinheiro ou algo. E assim, eu olho para Bartimeu e vejo a mim mesmo, vejo você. A Bíblia diz que ele é cego espiritualmente, e nossos líderes mundiais estão tateando. Eu ouço algumas dessas coisas na televisão de alguns de nossos líderes mundiais, e fico espantado com a cegueira espiritual. E eu falei com alguns deles em particular, e eu só quero estender a mão e sacudi-los, e dizer-lhes que precisam de Cristo, porque Cristo poderia abrir seus olhos. E eu acho que somente os verdadeiros crentes realmente sabem o que há de errado com o mundo, porque o que há de errado com o mundo é um problema espiritual. Agora, este Bartimeu não podia ver seus trapos, ele não podia ver sua sujeira, ele não podia ver sequer a beleza, e de vez em quando lemos sobre alguém que vive em uma casa ou apartamento cheio de recipientes vazios e lixo, e a pessoa que vive ali pode parecer levar uma vida perfeitamente normal, e estão bem vestidos. Eu conheço uma casa assim agora, onde a senhora está bem vestida. O marido é médico, e são pessoas respeitáveis, são boas pessoas, e quando você os vê por aí, pensa que são o casal mais maravilhoso do mundo. Mas se você entrar em sua casa, é uma bagunça. Parece um chiqueiro, e é assim com muitos de nós. Parecemos bem por fora, mas no fundo de nossos corações e almas, sabemos que algo está errado. E por algum motivo, a pessoa parece nem se importar. A Escritura diz: mas o homem natural, ou seja, o homem comum, o homem antes de vir a Cristo, não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura para ele, nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E parece tolice para mim estar aqui e dizer que porque
Jesus Cristo morreu numa cruz há 2000 anos e ressuscitou dos mortos, isso pode ter um impacto em sua vida hoje e agora, e lhe dar a certeza e a paz e a alegria que você nunca conheceu antes, e ajudar a resolver muitos dos problemas e relacionamentos que você enfrenta e lhe dar um fardo pelo seu próximo. Mas é verdade, e algumas pessoas chamariam isso de tolice. A Bíblia diz que a proclamação do Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Veja, você está cegado pelo Deus deste mundo. Agora, quem é o Deus deste mundo? Jesus o chamou de diabo, o príncipe, e Paulo, o príncipe deste mundo. Há outra força no mundo, e essa outra força tem poder sobrenatural também, e essa outra força é o diabo. E há um conflito acontecendo, o conflito das eras entre as forças de Deus e as forças do diabo. Você pergunta, por que Deus permite isso? Esse é um grande mistério. É um mistério de onde veio o diabo. Agora, a Bíblia nos diz no capítulo 28 de Ezequiel, também nos diz no capítulo 14 de Isaías, onde temos uma pequena visão disso, e temos outras visões e vislumbres ao longo das Escrituras. Mas há um diabo agora. Ele não governa no inferno. Ele nunca esteve no inferno. Ele está vivo. Ele se estabeleceu neste planeta. Agora você pode chamar o mal do que quiser, mas todos sabemos que há mal no mundo. E todos sabemos que algo está errado, mas não sabemos o que. Agora, a Bíblia nos diz que por trás de tudo isso está o diabo. Você pergunta, mas por que Deus não mata o diabo e acaba com isso? Bem, algum dia Deus vai fazer exatamente isso. Ele não vai matá-lo, ele vai jogá-lo no lago de fogo, mas esse dia ainda não chegou. Mas o diabo já sofreu uma grande derrota, e houve uma grande vitória por Deus na cruz. A cruz parecia uma derrota para Deus, mas foi na verdade uma derrota para o diabo. E você e eu podemos participar da vitória que Cristo conquistou na cruz quando o conhecemos. Mas até lá, o Deus deste mundo cegou nossos olhos. Nossos olhos estão cegos sobrenaturalmente. E é por isso que somente o Espírito Santo pode levantar essas vendas que estão sobre seus olhos. Agora, ele não era apenas cego, mas também pobre. E lemos sobre a pobreza no mundo hoje, e isso parte nossos corações. Muitos de nós estão sofrendo esta noite de pobreza espiritual. E então, esse homem não era apenas cego e pobre, mas também indefeso. Bartimeu esperava morrer em sua cegueira. Ninguém podia curar esse tipo de cegueira. Mas havia um raio de esperança para Bartimeu. Bartimeu tinha ouvido muitos rumores sobre esse estranho da Galileia que estava percorrendo o país, curando pessoas, ajudando pessoas e pregando para as pessoas. E ele ouviu a aproximação de uma grande multidão. Seus ouvidos eram muito aguçados e ele podia ouvi-los. Ele ouviu as crianças, ele ouviu as pessoas conversando entre si e ele disse: "O que está acontecendo? O que está acontecendo?" Ninguém lhe dizia. E a multidão estava se aproximando cada vez mais. E ele agarrou a saia de um homem que estava passando e disse: "Me diga, quem está passando pela cidade?" E esse estranho, cujo nome ninguém sabe, virou-se e disse: "Jesus de Nazaré está passando." E Bartimeu pensou consigo mesmo: Jesus de Nazaré, eu já ouvi falar dele. Ouvi dizer que ele pode curar pessoas e ajudar pessoas. Talvez ele possa me ajudar. Você sabe, há poucos momentos em nossas vidas em que Jesus de Nazaré passa, e temos uma oportunidade como a que temos esta noite de recebê-lo. Você vê, pessoas têm orado e o Espírito Santo tem trabalhado, e muitas pessoas já receberam Cristo. E que hora e que momento para você vir. Esse estranho lhe deu a mensagem: Jesus de Nazaré está passando. Lembro-me da história do ex-cirurgião-geral de Portugal, e ele estava caminhando pela rua um dia e um pedaço de papel grudou em seu pé. Ele foi para casa, tirou do sapato e olhou para ele, e era um folheto do Evangelho. E ele decidiu lê-lo e leu. E para encurtar a história, ele foi convertido a Cristo e se tornou um grande líder cristão e um grande professor da Bíblia. Apenas um simples pequeno testemunho assim. Deus pode usar todas essas coisas.
E é por isso que devemos sempre ser fiéis em nosso testemunho. Porque você nunca sabe quando aquela garçonete no restaurante ou aquela pessoa que você encontra no trabalho, eles vão observar sua vida, é claro, para ver se você está vivendo o que prega. Jesus tem passado, e Hamilton, Jesus tem passado por aqui. Ele pode estar passando pela sua casa, ele pode estar passando pelo quarto que você ocupa em um hotel. Ele está passando por aqui no sul de Ontário, e em desespero, Bartimeu clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E os outros mendigos disseram: calha a boca, calha a boca. Os magistrados vão ouvir isso e eles virão e nos colocarão na prisão. Mas ele continuou clamando. Esse era seu momento. Essa era sua única chance. Jesus estava lá e ele iria aproveitar isso. E os outros disseram: fique quieto, Bartimeu. Quem quer ouvir isso de um pobre mendigo como você? Mas quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. E eu quero que você note várias coisas sobre isso. Primeiro, ele clamou pela coisa certa. Ele clamou por misericórdia. Ele precisava de outras coisas, mas a coisa de que mais precisava era Cristo. Ele precisava de Deus. Tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que todos nós precisamos. Esta noite é da misericórdia de Deus. Misericórdia, quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, não vou dizer: Senhor, eu quero justiça. Se eu receber justiça, vou acabar no inferno. Eu quero misericórdia. E Deus ofereceu sua misericórdia na cruz. E ele diz: eu vou perdoar você e limpar de todo o pecado que você já cometeu. Você nunca terá que enfrentar o julgamento. Você nunca estará em perigo de ir para o inferno se entregar sua vida a Jesus Cristo. E assim você tem que dizer: antes de tudo, eu sou um pecador. Você tem que dizer isso para si mesmo e talvez para os outros. Assim como um alcoólatra, antes de você poder ajudar um alcoólatra, ele tem que estar disposto a dizer: eu sou um alcoólatra. Antes de você poder ajudar alguém viciado em drogas, a pessoa tem que dizer: eu sou um viciado, eu preciso de ajuda. E quando você vem a Cristo, deve dizer: eu sou um pecador, eu preciso de ajuda. E ó Senhor Deus, por favor, me ajude. E então a segunda coisa, ele não apenas clamou pela coisa certa, mas também clamou para a pessoa certa. Ele clamou ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único em todo o mundo que podia ajudá-lo estava bem ali, e todas as suas esperanças estavam centradas nele. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse homem, Bartimeu, estava vindo pelo caminho certo. Ele estava indo para a pessoa certa. Ele estava vindo para Jesus, o Filho de Deus, e ele clamou na hora certa. Jesus estava passando. Suponha que ele tivesse esperado e dito: vou ver o que os escribas e os fariseus e os líderes religiosos têm a dizer sobre ele. Vou esperar até ele voltar a Jericó. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Ele pode nunca mais vir desta maneira. Quando veremos uma visão como esta em Hamilton novamente? Faz muito tempo desde que tantas pessoas vieram e ouviram o Evangelho, e tantas pessoas trabalharam, oraram e acreditaram, como fizeram aqui, e as igrejas unidas e incorporadas, como fizeram. E Deus tem falado, e muitas pessoas têm encontrado Cristo. E esta noite você pode encontrar Cristo. Agora, ele chamou naquele momento, a Bíblia diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado, e isso sem remédio. Em outras palavras, quando você ouve o Evangelho e não faz nada a respeito, isso endurece um pouco mais o seu coração. O Espírito Santo continuará a falar com você, mas você não pode ouvi-lo porque se torna surdo. A Bíblia diz: Efraim está unido aos seus ídolos, deixem-no. Chega um ponto, não sei onde ou quando, mas há um ponto além do qual você pode ir, que seu coração fica tão endurecido que, mesmo que Deus ainda fale, você não pode ouvir.
Então vem agora enquanto você tem uma oportunidade. O grande governador Félix tremeu quando Paulo estava falando com ele sobre o Evangelho, e ele disse: "Vá embora, Paulo. Quando eu tiver uma temporada mais conveniente, vou chamar você." Mas ele nunca teve uma temporada mais conveniente. Esse foi o seu momento. Essa foi a sua hora diante de Deus, e ele não aproveitou. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação, não amanhã. Pode ser que nunca haja um amanhã para você. Este pode ser o momento para você. Aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado. Observe como Jesus atendeu sua necessidade. Havia uma grande multidão de pessoas, e hoje temos uma maneira de pensar em termos de grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite, 18.000 pessoas ou mais. E pensamos em termos de multidões, pensamos em termos de encher igrejas e encher um auditório, ou ter uma grande multidão em um jogo de beisebol. Pensamos em termos de multidões, mas é interessante, Jesus não apenas pregou para as multidões, mas os maiores sermões que ele pregou foram para indivíduos. Ele parou e ficou parado quando este homem cego o chamou. Uma grande multidão de líderes estava ao redor dele. Ele poderia ter dito: "Não tenho tempo, estou a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo." Mas ele parou no caminho para a cruz para ouvir o clamor deste mendigo. Ele parou de morrer na cruz para ouvir o ladrão dizer: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Ele parou quando uma mulher tocou seu manto. E Jesus vai parar por você esta noite. Porque, veja, Ele te vê esta noite como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. Ele não te vê como parte desta grande multidão. Ele te vê como você é. Ele conhece todos os seus pensamentos e todas as suas intenções e todas as lutas que acontecem dentro de você. E a Bíblia diz que Ele te ama e morreu por você. E se você fosse a única pessoa em todo o mundo, Ele teria morrido por você. E Jesus não apenas parou, mas Ele disse: "Chamem-no." A Escritura diz em Lucas 19:10 que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Você está perdido psicologicamente, espiritualmente. Você está perdido. Você precisa de alguém para te encontrar e te abraçar. É isso que Ele fará por você esta noite. E houve uma surpresa no rosto das pessoas na multidão ao chamar aquele pobre mendigo cego, sujo e imundo. Pela primeira vez, suponho, alguém o chamou. Alguém jogou sua capa sobre ele. Alguém lhe deu sua bengala. Ele jogou ambos fora e correu e se prostrou diante de Jesus. E Jesus lhe fez uma pergunta estranha. Ele esteve cego todos esses anos. E Jesus lhe perguntou: "O que você quer que eu faça por você?" Você pode imaginar isso? "O que você quer que eu faça por você?" E ele disse: "Senhor." E essa palavra Senhor significa que naquele momento ele havia recebido Cristo em seu coração. Meu próprio Senhor, que eu possa receber a minha visão. E eu acho que ele estava falando não apenas sobre seus olhos físicos, mas também sobre seus olhos espirituais. Os cientistas acreditam que 33 milhões dos 42 milhões de cegos no mundo podem ser curados, ou que a cegueira poderia ter sido evitada. A cegueira espiritual não pode ser evitada. É causada pelo pecado e todos nós a temos, mas ela pode ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele abrirá seus olhos e Ele pode abrir seus olhos esta noite. Qual é a sua necessidade? O que você quer que Cristo faça por você esta noite? O que você quer que eu faça? Ele disse. Alguns de vocês dizem: "Eu quero que Ele perdoe meus pecados. Eu quero que Ele me dê certeza, para que eu possa saber que, se eu morrer neste momento, vou para o céu. Eu quero paz. Eu gostaria de rededicar minha vida. Fui batizado ou fui confirmado. Mas, de alguma forma, eu não tenho aquele relacionamento pessoal com Cristo. E eu não tenho aquele caminhar com Ele que eu deveria ter. E eu gostaria de ter isso. E assim, eu gostaria de reconfirmar meus votos de confirmação, seja o que for." E Jesus disse a ele: "Vá, a tua fé te salvou."
não o dinheiro, não as boas obras, mas a tua fé te salvou. Em dezembro passado, uma estudante piloto de 18 anos chamada Kim estava fazendo um voo solo cruzando o país, quando ela se perdeu em uma tempestade. Ela não conseguia ver nada através do para-brisa de seu pequeno avião. Ela não sabia onde estava ou como sair da tempestade e voltar para a segurança. Algo havia dado errado com um de seus instrumentos, então ela pegou o rádio e entrou em contato com um controlador de tráfego aéreo local. E ela disse: "Eu não sei onde estou. Eu preciso de ajuda. Por favor, me ajude." O controlador a localizou em sua tela de radar e começou a orientá-la em direção a um aeroporto próximo onde o tempo estava bom. Ela não conseguia ver nada, mas ele podia vê-la no radar. Ele sabia onde ela estava, em que direção estava indo, para onde precisava ir e a melhor maneira de chegar lá. Ela confiou sua vida a um homem que nunca havia visto, cujo nome ela não conhecia, e ele a tirou da tempestade e a levou em segurança ao solo. Hoje à noite, você pode confiar no Senhor Jesus Cristo. Você nunca o viu com seus olhos físicos. Você pode não conhecê-lo, mas ele está lá esperando por você de braços abertos para te ajudar. Então, estou pedindo que você pare de voar às cegas. Confie em Jesus Cristo. Siga a orientação de seus instrumentos, que é a palavra de Deus, a Bíblia, e então a Escritura diz: "E imediatamente ele recebeu a visão." Para algumas pessoas é assim tão rápido. Para outras, é um período de tempo em que você é convencido pelo Espírito de Deus e cresce gradualmente no conhecimento. Mas chega um momento em que você dá aquele passo da morte para a vida, das trevas para a luz. Estou pedindo que você dê esse passo hoje à noite. E se você tiver alguma dúvida em seu coração, faça seu compromisso hoje à noite. Você sabia que em cada noite em que estivemos aqui, vimos mais de 700 pessoas em ambas as noites? Virem a Cristo e fazerem um compromisso. E o que estou pedindo que você faça é o que temos feito em toda a América Latina, toda a Europa, toda a Ásia, toda a América, em todo o Canadá. Pedimos que as pessoas se levantem de seu lugar e venham até a frente da plataforma e, ao vir, simbolicamente digam: "Eu preciso de Cristo. Eu quero sua misericórdia. Quero seu amor e sua graça. Quero conhecê-lo pessoalmente." Por que peço que você venha à frente e faça essa declaração pública? Porque Jesus foi pendurado na cruz publicamente por você. Ele não fez isso em privado. Ele fez isso publicamente. E as pessoas estavam contra ele, zombando dele. Ele estava nu e sangrando, e ele fez isso publicamente. E ele disse que, se não estivermos dispostos a confessá-lo publicamente diante dos homens, ele não nos confessará diante de seu Pai que está nos céus. É um compromisso público. E estou pedindo que você faça esse compromisso hoje à noite. E depois que todos tiverem vindo e ficado aqui, vou dizer uma palavra para você, fazer uma oração com você e lhe dar um livro que você pode levar para casa para ajudar no seu crescimento cristão. E se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você estiver em um ônibus, eles vão esperar. E vocês que estão no outro auditório ou na outra sala que não conseguiram entrar aqui, podem se levantar e vir, e os recepcionistas deixarão vocês entrarem neste prédio para que possam se juntar aos que estão vindo. E das galerias, vai demorar um pouco mais do que eu pensei na primeira noite. Vai levar pelo menos 3 minutos para você vir. Então levante-se e comece agora. Mas não deixe um pouco de tempo te impedir, e não deixe a grande multidão te impedir. Apenas se levante e venha, porque é você diante de Deus hoje à noite, o compromisso mais importante que você já fez. E se quiser trazer um amigo com você, traga seu amigo. Mas levante-se e venha e não deixe nada te impedir. Vamos esperar, e as pessoas estarão orando por todo este grande coliseu enquanto você vem. Você nunca terá outro momento como este. Venha, vamos esperar agora. E depois que você vier, eu falarei com você. Como você pode ver, muitas centenas estão respondendo ao convite do Sr. Graham para fazer de Jesus Cristo seu Salvador
e confiar nele como Senhor. Você também pode tomar essa decisão. Há um número de telefone na sua tela agora que você pode ligar para obter ajuda espiritual e aconselhamento. Faça essa ligação agora. Amigos especiais estão esperando para falar e orar com você. Para você que está assistindo pela televisão, você pode ver que aqui, no sul de Ontário, Deus tem falado poderosamente a centenas de pessoas, e centenas já vieram e continuam vindo. E você pode fazer esse compromisso onde está e dizer sim a Jesus Cristo. Ele entrará em seu coração, ele perdoará seus pecados, ele pode fazer de você uma nova pessoa. Você pode ter uma transformação agora em sua vida.